É Bons Papo, Bons Papo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Uma ótima quarta-feira para você. E o papo hoje é sobre um assunto que você gosta muito, eu tenho certeza. A gente vai conversar sobre política. Brincadeira, a gente vai falar sobre sexo. E para falar sobre esse assunto tão especial, a gente trouxe para tirar todas as suas dúvidas a sexóloga mais requisitada do Espírito Santo. O Bom de Papo orgulhosamente recebe Flaviane Brandenberg. Flaviane, que alegria tê-la aqui. Obrigada. Entende? Fico muito feliz mesmo Eu também, em te sempre. receber para falar sobre esse assunto, que todo mundo tem um interesse muito Lógico, especial. Uma curiosidade, interesse, dificuldades também, Muitas né, Fábio? dificuldades. Falo por mim, me chega uma idade na vida que as dificuldades começam a surgir tão constrangedor. Mas eu não vou usar esse momento para fazer consulta. Mas não tem problema também não. Até porque dariam 2 programas. Mas a história é a seguinte, o que eu fiz? Eu peguei perguntas da turma. A gente jogou no Facebook, que a gente estaria te recebendo aqui, e pedi, mandem suas curiosidades, suas dúvidas, suas inquietações. Surgiram muitas. Aí eu escolhi algumas que são próprias para o horário, que as pessoas perguntaram coisas que eu ficaria até constrangido de fazer a pergunta aqui. Mas eu escolhi umas que são bem tranquilas e a gente vai começar por essa pergunta aqui, olha. Por que o sexo das pessoas mais experientes é mais emocional? A pergunta do Vanderlei Rodrigues. É uma pergunta bastante interessante, né, Fábio? Até uma certa fase, a gente está muito no físico, sabe? Sim. Muito no desempenho sexual. E a partir de uma certa idade, você vai vendo assim que tem outros valores agregados na relação. Mesmo que a sexualidade em si é todos esses critérios subjetivos que a gente tem. As nossas emoções, o que a gente sente, o que aquele sexo, aquele contato, ele representa para nós. E o próprio sexo mais emocional, ele é um indutor de vínculos, né? Indutor de afetos. Então, as pessoas, elas acabam tendo um olhar muito diferente agora para a relação. Então, ela passa a ser uma relação um pouco mais profunda, mais completa. E eu acredito até pela questão dos mais experientes, isso tem a ver com idade e tal, o fato de que necessariamente já vai precisar de uma preliminar mais demorada para os dois entrarem no clima, né? No começo o homem mais jovem, sobretudo também a mulher mais jovem, rapidinho tudo se ajeita, né? Para as pessoas mais experientes precisa de mais um tempo. Acho que esse tempo de preliminar acaba fazendo com que as pessoas abracem as possibilidades emocionais, né? Sim, é que as pessoas assim mais jovens, assim, como está muito voltado nessa parte da performance, às vezes não tem uma compreensão assim do que realmente o sexo, que eu falo, o sexo ele você pode ficar dias até tendo uma relação sexual sem necessariamente você ter penetração. Porque às vezes as pessoas ficam muito fechadas na questão daquele protocolo. Tem que estar excitado, tem que ter um desejo, tem que ter excitado para poder fechar, sabe, finalizar um sexo. E às vezes nem sempre você precisa. E às vezes pode ser muito mais prazeroso do que um sexo mais genitalizado. Acho que já é o pessoal querendo mandar mais perguntas. Segura aí, que essas aqui eu peguei no Facebook. Depois, no intervalo, a gente pega essa ligação também. Mas vamos para a próxima, a pergunta da Jordana. Qual a diferença entre o orgasmo e o gozo feminino? Pergunta de Jordana Lopes. Tá. O orgasmo, ele é uma sensibilidade mais emocional, sabe, Fábio? Eu sempre falo, o orgasmo da mulher é de fora para dentro. Então, a mulher, ela faz toda uma avaliação do dia, do tempo, da gentileza, a forma que ela pensou e também se preparou para a relação. Então, quanto mais entrega, mais você vai sentir uma conexão melhor e mais prazer você vai sentir. E, às vezes, o gozo, ele está muito mais no movimento fisiológico do corpo. Então, às vezes, está legal, está tendo processo de excitação, você vai ter uma lubrificação, às vezes é bom, mas às vezes você não experimenta um orgasmo. Sim. E é interessante isso que a gente destacar, porque para a mulher, então, a relação sexual começa no bom dia, né? Na mensagem que ela recebe. Tem uma gentileza envolvida, sabe, Fábio? Porque as minhas reclamações das minhas clientes, não reclamações, né? O que elas trazem como uma demanda, né? Então, assim, a Flaviane, às vezes eu não estou preparada, eu não sinto vontade, porque não teve uma preparação. E, às vezes já vai um toque direto no corpo, e dependendo da forma como a mulher é abordada, isso se torna muito mais invasivo do que prazeroso. Então, às vezes é a fala, é o elogio, é o toque. Eu acho que essa sensibilidade em torno que acontece antes, que vai determinar uma qualidade durante e depois. Sim, olha só, gentileza gera gentileza, e talvez até bem mais que isso, né? Vamos para a próxima pergunta aqui. Como fazer para reduzir o desconforto durante a relação com o namorado bem dotado? Tatiane Gonçalves. Ainda faz propaganda. Você viu?
Interessante. Primeiro, uma preliminar bacana, a mulher ela vai estar mais relaxada, então, porque o músculo do assoalho pélvico, ele é muito elástico, então ele vai se adaptando também conforme a estrutura do pênis. Só que, às vezes, a mulher, se ela não tem uma boa lubrificação, isso pode depender do anticoncepcional, de medicação, a própria alimentação, o fumo, o álcool, isso influencia na lubrificação da mulher. Então, um lubrificante à base de água, então não é aqueles lubrificantes que têm sabores, que esquentam, que esfriam. Para ela não comprometer... Aquilo não é legal, assim, do ponto de vista? Não, para o interno da vagina, não. Ele é usado na parte externa, Sim. né? Porque ele tem um efeito de aquecer, de esfriar, então traz uma sensação bacana. Agora, para ser usado com frequência, tem que ser à base de água, porque não altera a flora da mulher vaginal, não causa nenhum tipo de infecção e vai ser muito mais confortável para a relação. Então, o mais interessante para ela seria lubrificante à base de água e uma preliminar mais Ela bem envolvente, elaborada, tem que ser ao ponto assim que eu falo, para a mulher, ela está num ponto, às vezes ela precisa, às vezes, para a grande maioria, 3 vezes mais do tempo do que do homem. Sim. Até para causar uma vasocongestão, ela tem uma quantidade de sangue suficiente no assoalho pélvico para poder fazer esse processo da musculatura, às vezes vai uns 20 a 30 minutos tranquilo. Exato. E fica aí, Tatiane, ficou a dica para você e seu namorado bem dotado. Às vezes, ser bem dotado é até um castigo, né? Porque gera mais desconforto do que prazer, como ela está falando aqui. Muito, porque se ela não está num nível legal de excitação, ela vai ter desconforto no colo do útero. É uma dor horrorosa, assim, para a mulher. Muito desconfortável. Tá certo. Vamos passar para a próxima questão. Carolina Gregório, ela pergunta, é normal chorar depois do orgasmo? Sim. É normal, se você chorar, você pode rir, você pode ter vários Se tipos de rir, manifestações. Se rir, para mim, acabou. Para o homem, deve ser uma situação, se a mulher começar a rir, vai estar rindo de mim. Não, mas é porque onde, por exemplo, na região hipotalâmica, situada no cérebro ali, ele fica alojado vários tipos de emoções que a gente passa, né? Às vezes experiências que estão armazenadas ali, até a própria experiência orgástica. Então, quando você tem, ele sai trazendo tudo. Então, às vezes, algumas experiências, como até traumas, alguns bloqueios, eles vêm à tona. Então, eles ficam aqui à margem do corpo e, às vezes, essa sensação, ela se manifesta mesmo. Então, abrir-se ali o portal de uma emoção reprimida, né? Abre, também. Interessante. A gente precisa fazer um intervalo, mas antes eu gostaria de saber o seguinte. Você atende em consultório pessoas que estão com problemas, com dificuldades, ou até gente que não está com dificuldade, mas quer melhorar, quer fazer do bom ficar melhor ainda, né? E qual é o tipo de queixa mais comum que as mulheres te oferecem? A falta de desejo. Então, assim, eu não sinto vontade de ter relação. Então, assim, aí tem várias variáveis, né, em torno disso, né? A questão vai desde como é que tá, fala assim, a cama, ela é o reflexo do que acontece fora dela. Então, não adianta você já trazer só um problema, uma queixa ali, como o sexo não tá bom, mas como é que tá essa relação? Como é que tá essa comunicação desse casal? Como eu tenho me preparado para eu estar na relação? Eu penso sobre sexo, eu falo sobre ele, sabe? Eu me preparo, meu corpo, eu me sinto, porque às vezes você tá tão no automático que seu corpo ele não está nem preparado às vezes para receber as sensações. Sim. Então vira fica burocrático, muito, né? Então. E um homem te procura? Muito. Para consulta? Muito. E o que os homens se queixam? Tem muitas questões voltadas. Também na questão do desejo, tá, Fábio? Que a gente geralmente a gente pensa que homem é desejo a hora que... Tem muitos homens. Até porque, assim, é aquilo que a gente fala, se a relação não tá legal, vai refletir para o homem e para a mulher. Né? Mas muito está voltado na questão da ejaculação precoce, a ejaculação muito rápida. E, às vezes, o homem, isso vai se tornando, assim, um filme de terror na vida do homem, sabe? E você vai desencadeando outros problemas também, porque... Às vezes, você fica preso, você congestiona tanto aquele problema, que às vezes você vai começar a ter doenças físicas também. Sim. Então, você não cuida da questão da sexualidade, então... E a gente já é bombardeado com essa informação direta, que você liga na televisão, nas primeiras horas da manhã, tem a propaganda do Boston Medical Group. Então já chega de manhã falando, você que teve dificuldade de ereção ontem à noite, aí o cara já vai para o trabalho, sou eu. Então procura a Flaviane, olha só, a gente vai apresentar. Eu tenho muitos clientes assim que acabam nos procurando depois de... É lógico que lá você tem uma equipe, né, também de profissionais, de médicos envolvidos, mas você tem que ir para o psicológico, né? Porque é psicofísico, né? Muitas vezes você precisa destravar um pensamento. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas, quem sabe a sua dúvida vai estar aqui com a gente também. Bom de papo, bom de papo.
Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje conversando sobre sexo, tirando as suas dúvidas. Você mandou as suas dúvidas, a gente colocou aqui e Flaviane Brandenberg está ajudando a gente a compreender melhor a nossa sexualidade e nada melhor para poder manter a chama do desejo que um bom café, né? O café ele é bem afrodisíaco. É mesmo? Ele Que bacana, muito bom saber disso. Ele mantém mais acordado. Isso, então. Com mais energia. Vou colocar mais para você então. Então. Não. Tá bom. Maravilha. Aqui. Obrigada, Fábio. Nada. Vamos brindar esse encontro. Vamos brindar. Esse é o nosso maravilhoso Café Cafuso, que agora está vindo com o Extra Forte. A versão Extra Forte, para quem gosta de café mais encorpado, está aqui a fina flor do café aqui do Espírito Santo. E se você ainda não conhece o Café Cafuso, sobretudo o Extra Forte, procura no supermercado próximo à sua casa, tá bom? Chega lá, hoje você está sabendo que ele é afrodisíaco, que ele vai fazer você sentir desejos. Olha só, Extra Forte é um desejo extra forte. Aí o maridão vai ter que aguentar, hein? Vou te convidar para o Papo de Rua. A gente foi nas ruas para falar sobre uma pesquisa que eu vi. Não sei se é verdade. Pesquisa de internet a gente nunca tem certeza. Mas a pesquisa dizia que quem faz muita selfie faz pouco sexo. Aí a gente foi saber das pessoas, se elas estão fazendo mais selfie ou sexo. Vamos ver como é que foi. Papo de Rua. Gravar, Fábio. Valeu. É o fã-clube, né, cara? É coisa das pessoas que gostam muito do meu trabalho. A história é a seguinte: no passado as pessoas faziam muitas fotos das paisagens, por isso a gente tem registros incríveis como esse que você vai assistir a partir de agora. Só que hoje em dia as pessoas estão mais interessadas em fazer fotos do próprio rosto. Não vai ter registro das paisagens no futuro, só de selfie. E o mais incrível é que uma recente pesquisa apontou o seguinte: quem faz muita selfie faz pouco sexo. Será que isso é verdade? No que depender de mim é verdade. Olha só, um estudo mostrou que as pessoas que fazem muita selfie fazem pouco sexo. Qual a sua opinião? Nada a declarar. Você tem selfie? Vários. Quer deixar seu contato para as pessoas? Não, vai bombar. Não acho, depende. Igual eu tô parando de fazer selfie agora. Então tá fazendo muito. Não, mas não, Coincide? uma vez por semana, assim, mais ou menos. Você faz muita selfie? Os dois. Você tá fazendo muita selfie? Não, muito não. Só faço mais amor do que selfie. Você pode dar uma palavrinha pra gente? Eu não faço, meu telefone é simples e eu quase não faço selfies. Então se você não faz selfie... Com certeza, né? E você faz muita selfie? Faço. E também faço muito. Com ele? Lógico, meu esposo. Aqui no meu comércio, cliente tem de monte e a conta nunca atrasa. Eu aceito cartões da casa. Já o meu vizinho, ele vende tão pouquinho, dá até pena do coitado. Tá um pouco atrasado, né? Atenção, lojistas! Só com os cartões da casa você vende no crédito rotativo e recebe como débito. É isso mesmo, você vende hoje e recebe no outro dia. Ligue para a central de lojista ou converse com os nossos operadores. Tá aí, olha, pessoal, muita gente fazendo selfie, fazendo sexo. Qual a sua opinião? Muita selfie tem a ver com pouco sexo? Eu acredito que sim. Acho que todo excesso esconde uma falta, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado com essas falsas verdades, né, que são publicadas o tempo inteiro. Então, você sempre quer estar em uma comparação. Então, ali, acho que tem muita fantasia em torno daquilo ali, né, Fábio? E as pessoas acabam acreditando que a versão da rede social, que as pessoas têm uma vida tão legal, tão melhor que a nossa. Na verdade, é tudo edição, né? Edição é uma loucura. Mas tem mais pergunta nossa aqui. Vamos saber aqui qual a próxima questão. Por que varia tanto entre os homens a quantidade de sêmen na ejaculação? Pergunta da Maria Amélia. Isso é muito subjetivo, assim, Fábio. Tá muito, né, na Porque característica. as pessoas assistem filmes pornôs. Sim.
E aquelas pessoas ejaculando baldes. Sabe? E a gente sabe que a vida não é balde, Não. né? Tanta coisa assim, né? Que tem as alterações, né, Fábio? Mas isso está muito ligado também, a idade, uma questão, A a idade diminui, característica. né? Sim, a quantidade de vezes que você faz sexo. Então, Sim. se você faz com mais frequência, então você vai ter uma quantidade menor. E geralmente um ator, assim, ele pode segurar um tempo maior. E eu vi a questão Bruna de- Surfistinha falando que eles fazem sêmen falso para os filmes. Faz. Você sabe como eles fazem? Não. Eles pegam e colocam o lubrificante com creme dental. Eles misturam e aquilo aí fica com a textura parecida. O cheiro nem tanto, mas a textura é uma coisa... Eu acredito, sim, hoje em dia, né, não dá para duvidar de muitas Não, coisas, não. né? Assim Não dá como pra você duvidar. pode ver outras performances, por exemplo, outro estilo de sexo, que o pênis sai brilhando, super Sim. lubrificado, É. num local que não vai sair. Sim, Entendeu? exatamente. Então você vê que já tem toda ali uma alteração mesmo. E a parte ruim, quanto que isso compromete as relações, mesmo aqui do dia a dia, sabe, Fábio? Tem aquela questão de essa performance, sabe? Então os homens ficam muito presos naquele show e esquece que na vida real outras, sabe, habilidades que fazem diferença para a relação. Sim, que não são necessariamente da plasticidade do filme, dos vídeos. Vamos ver qual foi a próxima pergunta. Existe algum método realmente eficiente para aumentar o tamanho do pênis? Pergunta do Lucas Moraes. Existe hoje muita cirurgia de prótese peniana, né? Principalmente, por exemplo, em São Paulo bateu um recorde nesses últimos 2 anos. Cirurgia De prótese. Então, assim como a mulher coloca prótese, de né, silicone. de silicone, tem a prótese Que para ele peniana. ficar sempre ereto. Então, assim, tem alguns tipos de próteses, né? Tem umas que você tem aquela bombinha auxiliar, que você vai fazendo ali, a pressão ela vai aumentando de tamanho, mas isso passa por todo um critério também de avaliação, né? Antes de serem feito. E tem a questão da bomba também, que né, parece que assim, é muito bem vendido, sabe, aí para a população, porque você faz ali uma pressão, ele dá aquela vasocongestão, então é como se ele sugasse mais o sangue e mantesse mais sangue na estrutura do pênis. Então dá aquela impressão que o pênis está, eu acho que dá uma diferença, mas ela é muito pontual, né? Sim. Não que aquilo ali vai fazer todo um E tem muita processo. propaganda disso na internet. Eles mandam para os homens, a gente recebe muito e-mail disso. Eu recebo com uma frequência tão grande que eu acho que tem alguém espalhando alguma coisa. Eu fico muito sem graça. Mas tem que ter muito Tem mais cuidado. alguma pergunta, né? Vamos ver qual é a próxima. Como aprender a controlar a ejaculação precoce? Pergunta José Antônio. Então, por exemplo, meus clientes, eu sempre falo, para o homem que tem uma facilidade muito grande, né, de ejacular, que às vezes para ele fazer um estímulo antes da relação, né? Porque às vezes ele demora, né, fica dias e espera ali durante a relação, então às vezes um estímulo, está eliciando um tipo ali de resposta, às vezes ele vai ejacular mais rápido. O homem que tem facilidade, um pré-requisito, assim, é na hora que ele estiver se preparando, ele já até dá, assim, como diz o outro, uns estímulos, um toque, primeiro ele sozinho, porque depois, geralmente nessa segunda oportunidade, o corpo ele requer um pouco mais de tempo, né? Até para ele ter uma liberação. Esse é um ponto, mas sempre é bom assim avaliar todo um critério assim do homem, né? Por exemplo, em terapia a gente faz isso. Tem uma outra coisa também que é muito legal para você pensar, que é o seguinte, eu uso muito essa técnica de pensar na minha avó atropelada. Nossa. Corta aí, você dá uma controlada legal. Nossa. Eu penso nela, sabe? De passar no trilho do trem, né? Essas coisas assim. Aí segura o imagina. pensamento e vai. Tem mais alguma questão aqui pra gente? Não, então tem pergunta minha também. Qual é, assim, como que fica a relação sexual do casal, a frequência, a proximidade, depois que chega o filho? Surge o filho, ele acaba sendo um fator inibidor da intimidade do casal? Como que é isso? Isso é muito recorrente, sabe, Sim. nos atendimentos. Que os casais falam, a vida mudou, assim, parece que nós perdemos a intimidade. A gente não tem mais tempo um para o outro, Porque às né? vezes a criança vai até para a cama, né? Então, esses cuidados, primeiro o casal, assim, conversar bastante, tá até no processo já da gestação, das possíveis mudanças que vão ocorrer, sabe? E outro ponto, acho que até o primeiro ano, talvez para a mulher com facilidade, o filho ainda está ali no quarto, até por uma questão, né, da amamentação, tudo isso. Mas tem casais que o filho está com 5, 6, 7 anos e ainda está dormindo na cama dos pais, né? Sim. Então, isso aí vai comprometer mesmo a intimidade do casal.
Esse é um ponto. Segundo, o casal, ele precisa reservar um tempo. Porque às vezes é necessário se reservar para estar o casal ali, para se beijarem, se tocarem, para ter o exercício mesmo da intimidade. Porque se você for olhar para a rotina, às vezes não vai ter esse espaço. Eu falo rotina, todos nós temos que elaborar uma qualidade dentro dessa rotina. Então, influencia sim, muito e de forma muito negativa se os casais não olharem para isso como um fator de importância. Exercitar o afeto, né, tudo mais. Eu queria que você apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo quais são os seus contatos. As pessoas que querem fazer, fala um pouquinho dos seus trabalhos. Você acompanha casais em terapia também, né? Quais são as outras atividades que possam ajudar os casais? Tem os cursos, as palestras. Sim, eu tenho um consultório aqui em Santa Lúcia, então a minha especialização é dentro da área da terapia sexual clínica, atendo homens, mulheres, casais, também tem muitos adolescentes em palestras, em escolas, em empresas, inclusive hoje eu também vou estar ministrando uma palestra para falar sobre sexualidade, sobre saúde, tirar as dúvidas, são dúvidas tão comuns e que fazem muita diferença na nossa vida quando a gente não tem conhecimento sobre ela. Mas meu atendimento é diário, na verdade. E qual é o contato? De 1 hora, 3227. Não, isso o telefone de lá é? 3227-0304, 999059934. E Flaviane Brandenberg, no Instagram e no Face. Sim, tem um site também, né? FlavianeBC. Maravilha. .com.br. Flaviane, muito obrigado mesmo. É sempre muito legal poder conversar contigo, esclarecer as pessoas. É um tema muito caro à vida de todo mundo, né? Quem não cuida da sua saúde sexual acaba encontrando na vida social o reflexo dessa carência. Isso é um fato. Então, a gente sempre podendo conversar com você de uma maneira bem humorada, leve e com informação de qualidade. Obrigada. Isso que é o mais importante. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse instante. Eu te espero amanhã numa nova edição do Bom de Papo. Um forte abraço e até a sua vitória. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo.